Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, vamos para a nossa aula sobre rapport. Rapport é uma palavra francesa, tá? Que não tem tradução. Então quando você escutar rapport, você deve saber que se trata de comunicação, conexão, empatia, sintonia, né? Harmonia entre você e outra pessoa, no que se trata de comunicação. Então, gente, nessa aula nós vamos aprender sobre rapport, tá? A grosso modo, rapport significa espelhamento, né? Vocês já ouviram, por exemplo, programas de pegadinhas, onde tem uma pessoa caminhando e de repente chega uma outra pessoa e começa a fazer a sombra dela? Então, isso é rapport. Claro que você não vai sair fazendo sombra aí para as pessoas, né? Para dizer que é rapport, né? Eu só estou dando um exemplo para você começar a sintonizar e harmonizar o significado da palavra rapport. Então, gente, antes de falar de rapport, eu quero falar um pouco sobre o porquê que isso é importante. Veja bem, quando se trata de comunicação, a comunicação, vocês lembram lá dos pressupostos? Ela é muito resultado do que a pessoa, do feedback, do retorno da pessoa, quando eu estou comunicando. Então, quando eu percebo que a pessoa está respondendo o que eu estou perguntando, pode ser um indicativo de que a comunicação está sendo assertiva e construtiva, né? Então, assim, se você me perguntasse o que é comunicação, eu daria um exemplo do que não é comunicação. Então, vamos lá. Por exemplo, se você está conversando comigo e você está fazendo esse gesto aqui, olha, Diego, eu estou com algum problema, você poderia me ajudar? Enquanto você comunica e faz essa pergunta, eu estou aqui mexendo no celular. Ah, você está com problema? Ah, que legal, né? Ah, talvez eu possa te ajudar. Isso não é comunicação, tá? Então, quando uma pessoa está falando e você não está respondendo ela no mesmo nível, né? Então, comunicação é quando você tem um retorno da pessoa, certo? Então vamos trabalhar com essa hipótese que comunicação é quando você é correspondido, né? Da forma assertiva ou da forma que você quer, né? Então assim, para que isso aconteça, é importante que você acompanhe a pessoa, que você acolha ela, tá? Só que, gente, me perdoe, rapport e comunicação não é a pessoa, ai queridinho, ai como você tá linda, ai, nossa, adorei você. Gente, não é assim. Me desculpe se você utiliza isso. Eu sei que muitas vezes vendedores e vendedoras fazem isso. Eu respeito, mas não se trata disso. Nós vamos estudar aqui uma estrutura, tá, de rapport, de espelhamento, de acompanhamento, e através da prática você vai criar a habilidade, tá, de você estabelecer a comunicação com a pessoa, tá? E muitas vezes você já faz isso, tá, e não percebe. Agora, por que é importante estudar a técnica do rapport? Porque assim, gente, a minha experiência como terapeuta e em comunicação, quando nós vamos comunicar com alguma pessoa, gente, as pessoas não fazem isso de propósito, mas o primeiro passo é você acolher, né? E por que muitas pessoas não acolhem? Porque quando a comunicação se dá através do trauma, o que é comunicação através do trauma? É quando você começa a comunicar e a pessoa começa a ficar na defensiva. Ai não, não sei, ela fica inventando desculpa e tal, e tal, e tal. Significa que você não conseguiu acessar o inconsciente dessa pessoa, tá? Então, comunicação assertiva é quando você, através de conhecimento e ferramenta, você consegue acessar o inconsciente dessa pessoa, tá? E aí a pessoa começa a realmente se comunicar de forma conectada, empatia, tá? Então, assim, o rapport serve para isso. E por que isso é importante? Porque quando a gente não tem essa técnica, ou a gente não sabe fazer, corre o risco da pessoa, através do consciente dela, de bloquear você. E aí você não consegue comunicar a pessoa, né? Então muitas pessoas, às vezes, elas brigam porque elas, embora elas estejam perto,
né? Por conta das ferramentas que ela utiliza, ela vai distanciando a pessoa, né? Então é importante você trazer a pessoa para perto, tá? O rapport vai te ajudar a fazer isso, tá? Então assim, eu quero dizer que muitas vezes você não consegue se comunicar porque você não acessa o inconsciente dessa pessoa, tá? E por que muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente às vezes está no trauma, está preocupado, está com pressa e por conta disso não consegue estabelecer uma comunicação de qualidade, tá? Para fazer isso, gente, é importante as ferramentas, porque no rapport, embora muitas pessoas às vezes até saibam da técnica, mas na hora que elas vão aplicar elas não conseguem, porque é importante você fazer isso de forma clara e consciente, entende? Então o rapport é uma maneira de você persuadir a pessoa para que ela possa te escutar, para que você possa transmitir a mensagem, não só as palavras, mas a mensagem, né? E gente, eu vou citar duas pessoas que eu gosto muito de escutar elas comunicando, tá? Vocês vão já identificar pessoas que fazem isso muito bem feito. Uma é o Silvio Santos, ele estabelece um rapport, tá? Com as pessoas. Eu vou dar outro exemplo. Padre Zezinho, eu adoro porque ele estabelece essa comunicação. Ele não fala só a palavra, ele passa a informação. Gente, tem muitas outras pessoas que fazem isso, apresentadores que fazem de forma impecável. Mas eu estou citando dois exemplos de pessoas que me fizeram entender isso. Então vamos lá. É preciso fazer isso de forma consciente. O que é fazer isso de forma consciente? É você, quando for se comunicar, utilizar as ferramentas. Não só fazer por fazer, é você realmente estar aqui, ó, conectado, em harmonia, tá? Isso é criar harmonia em sua comunicação, tá? Então, é acessar o inconsciente da pessoa de forma consciente, ou seja, de propósito. Você vai fazer isso de propósito. E ao fazer isso de propósito, você vai chamar a atenção da pessoa para o que você quer comunicar, tá? Então vamos lá, gente? Então, ó, primeiro, rapport é importante por quê? Para a pessoa se sentir acolhida. Porque quando a pessoa não se sente acolhida, ela vai acessar o quê? O trauma. E quando ela acessa o trauma, ela vai ficar na defensiva, ela vai usar as ferramentas conscientes dela para não te responder. Porque ela talvez vai ficar com o pé atrás ou desconfiada, porque essa é a primeira reação de qualquer pessoa. Então, para você quebrar essa barreira, baixar a resistência, você vai utilizar o rapport para acessar o inconsciente da pessoa e aí transmitir o que você quer transmitir, tá? E o bacana dessa técnica é que se você é professora, você vai poder utilizar o rapport para os alunos. Se você é apresentadora, o rapport para quem está te assistindo. Se você é terapeuta, você vai poder utilizar o rapport para atender os seus clientes e curar ele dos traumas. Se você é empresário, você vai poder utilizar o rapport para os seus funcionários, ou para os colaboradores, ou para os seus clientes. Você pode utilizar para o que você quiser, tá? A estrutura é a mesma, você vai direcionar de acordo com o que você quer transmitir. Então, gente, essa técnica serve para todos, ok? Então, lembrando que ela vai fazer com que você valorize a pessoa, tá? E tire ela do trauma. Que esse é o maior desafio, gente, é tirar do trauma. E não depende de você estar lá no consultório atendendo seu cliente. Não, você pode fazer isso o tempo todo. Se você é pai, mãe, você vai poder utilizar isso com o seu filho, né? É uma comunicação que não é agressiva, não é violenta e ela é assertiva. Você pode utilizar com irmãos, né? Claro que não é dom ou talento, é prática, tá bom? Vamos lá então? Então, gente, rapport é o seguinte, é você espelhar a outra pessoa. Então, se ela estiver fazendo um movimento, você vai fazer um movimento semelhante, de forma sutil. Fulano vai estar contando uma história, eu sou isso, isso e aquilo. Aí você, você isso, isso e aquilo. Você vai fazer um espelhamento. Por quê? Porque os nossos neurônios, eles reconhecem isso, tá? É a simetria, né? Então, quando você vai olhar, por exemplo,
uma coisa que você acha feia ou bonita, você vai perceber que você vai buscar inconscientemente, os seus neurônios eles vão fazer isso. Vão buscar ver se tem assimetria ali, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar que eu viesse aqui e eu tivesse com essa gola aqui e essa aqui assim, né? Diferente, por exemplo, né? Se tivesse assim, você ia falar, ó, não tá certo. Ué, mas qual que é o certo? O certo é essa gola tá ajeitada assim e essa aqui assim também, ó. Ó, até ficar certo. Percebe? Ó, porque nós temos essa necessidade de espelhamento interna. E quando a gente promove isso na comunicação, uau! A outra pessoa fala, nossa, essa pessoa entende mesmo do que eu estou pensando, né? Então, quer dizer, primeiro a necessidade, né, de a pessoa ser entendida, acolhida, para depois a informação. Não adianta chegar lá, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, né? Não é assim. Eu sempre cito o exemplo de, pergunto para a pessoa, quando você conheceu seu marido, a primeira coisa que ele falou é que queria casar com você? Pode até ter sido, mas primeiro teve que criar um clima, talvez vamos sair, vamos dançar, né? Tudo bem, qual é o seu nome? Por quê? Primeiro rapport, primeiro rapport. Daí depois a informação, tá? Vamos lá então. Como que a gente vai fazer isso? Gente, vocês vão precisar escolher uma pessoa da sua família ou um amigo para praticar. E ó, só o fato de você ir lá e chamar a pessoa, olha, podemos ficar aqui 5 minutos para fazermos um exercício, que é por exercício, só o fato de você fazer isso, você já vai estar um pé na frente na questão da sua comunicação, tá? Então vamos lá. Eu vou primeiro, vamos fazer um rapport, assim, um espelhamento corporal, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar a apostila aqui para eu não pular partes nem etapas. Então vamos lá. A primeira coisa é fazer o movimento corporal. Então vamos lá. Como que você vai fazer? Você vai... Vamos imaginar aqui que eu vou me comunicar com uma outra pessoa. Então você vai chegar na pessoa e pedir para ela sentar perto de você. De preferência faça isso sentado primeiro, tá? Que é mais fácil do que fazer em pé, né? Então o primeiro rapport, se a pessoa estiver sentada, você também vai estar sentada. Não adianta uma pessoa estar sentada e você estar de pé, né? O espelhamento ele vai ficar disparelho. Então é importante você... O primeiro rapport é esse. Quando a pessoa está de pé, converse com ela de pé. Quando ela está sentada, ela está sentada, tá? Isso facilita a comunicação, tá? Então vamos lá. Movimentos corporais. Eu vou dar aqui uma dica de 3 perguntas. Então a primeira, por exemplo, você poderia me contar uma superação? Ou você poderia me contar qual foi sua última viagem? Você poderia me contar uma história vitoriosa sua? São 3 exemplos básicos aqui. Então, uma viagem, uma superação, uma vitória na vida da pessoa. E quando você fazer essa pergunta, você vai começar fazendo o rapport através de movimentos corporais. Gente, vamos fazer por etapas, que daí a gente vai curando. Por isso que aqui é criando harmonia. Primeiro nós vamos curando, daí depois nós vamos melhorando, tá? Até chegar na excelência. Então, primeira coisa, você vai perguntar para a pessoa. Chama lá o seu pai, sua mãe, um irmão, um amigo. E diga assim, olha, eu gostaria de conversar um pouco com você, praticar uma técnica nova que eu aprendi. Ela, qual é? Eu falo, ó, vamos ter que experimentar. Não explica. Chega, pede para a pessoa sentar e começa a conversar com ela. E ao sentar, imagine que a pessoa está sentada aqui, a pessoa que vai comunicar. E você vai estar sentado do lado. Você vai pedir para ela. Você vai fazer a pergunta e você vai acompanhar a história dela, tá? Como que eu faço isso? Através de movimentos corporais. Então, imagine que você pede para a pessoa assim, me conte uma superação sua. Aí ela vai dizer assim, uma vez eu perdi o emprego, né? E daí eu fiquei 2 meses sem trabalhar, daí depois eu consegui um emprego muito melhor. Percebeu o jeito que ela comunicou? Eu estou simulando. Vamos imaginar que a pessoa está comunicando aqui, ó. Ela está falando, eu perdi o emprego e daí depois de 2 meses eu consegui um emprego muito melhor. A partir do momento que ela conta assim, olha, eu perdi o emprego, e ela começa a olhar para cima, né? Ela está buscando informação, daí
No momento que ela faz isso, quando ela terminar, você pode dizer assim, entendi, e você olha para cima também, entende? É uma maneira de espelhar, né? Por quê? É importante que você imagine que tem uma terceira pessoa assistindo você. Imagine que você está entrevistando essa pessoa. Você já observou quando as pessoas vão fazer entrevistas que o repórter ou o apresentador está o tempo todo fazendo entrevista? Então ele acompanha muitas vezes o corpo da pessoa. Mas é importante você aprender a fazer isso de forma sutil. Então, se uma pessoa contou essa superação, acompanhe primeiro o olhar dela. Ah, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Aí você vai falar, ah, isso e aquilo. Entendi, né? Fala assim, entendi. E faz o mesmo movimento com o olho. Então, observe primeiro, faça por partes, tá? Primeiro o movimento do olhar dela, tá? E então, vamos imaginar que ela contou a superação. Ah, eu me superei nisso e naquilo. Daí você fala, entendi. Percebe? Então, observe o movimento do olhar daquela pessoa que está te comunicando e você vai fazer o espelhamento do olhar dela. Só isso, tá? Ok? Feito esse passo, gente, você vai para o segundo, né? Aí você pede para ela, você poderia contar a história da sua última viagem? Aí vamos imaginar que ela fala assim, ah, a última viagem que eu fiz foi lá pra Argentina e foi uma viagem muito legal. Aí você fala, ah, entendi. Percebeu? A pessoa comunicou e passou a mão no rosto. Você levemente, depois que ela falou, você vai falar, entendi. E passa a mão no rosto também, tá? Ok? Feito esse segundo passo, você vai para o terceiro, tá? Postura. Então, você faz outra pergunta para ela. Você pode contar para mim uma vitória sua? Aí vamos imaginar que ela fala assim, uma vez aconteceu isso, isso e aquilo comigo e tal e tal. Aí você vai fazer o quê? A mesma coisa, né? Ah, entendi. Ó, porque se ela faz isso com o corpo, depois que ela se comunicou, você levemente fala, ah, entendi. Percebe? Você vai espelhar esse gesto, ok? E aí você vai para o quarto passo, né? Qualidades vocais. Então, quando a pessoa for falar, você faz outra pergunta. Você poderia contar outra vitória? Ela, uma vez aconteceu isso, 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 isso e aquilo. Enquanto ela estiver falando, preste atenção no tom de voz, se é agudo, se é grave, se ela fala rápido, se ela fala lento, né? Se o volume é alto, se o volume é baixo, e apenas escute. E quando ela acabar de falar, você entendi. Percebe? Tira um tempo só para escutar a qualidade vocal da pessoa, tá? Porque ela vai se sentir ouvida. Percebe? Então você pergunta, conta da última viagem sua, dela, a última viagem minha? Então, olha isso assim, nós passamos por lá e tal, e teve um momento que não sei o que lá, aí chegou aquele momento que daí, ela contou. Aí você, ao escutar e perceber, nossa, ela falou isso, assim, 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 você vai, entendi, percebe? Só acuidade, só escutativa, tá? E aí, depois nós vamos para o próximo passo, que é a respiração. Aí você faz mais uma pergunta para ela. Você pode contar de uma vitória de um amigo seu? Ela, teve um amigo meu uma vez que ele estava passando por dificuldade e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. A partir do momento que a pessoa fala, você acompanha o que ela está falando só com a sua respiração. A pessoa está falando e você... A hora que ela terminar, você fala, entendi. Percebe? Você vai espelhar só na respiração. Então, por exemplo, se ela está falando rápido, aquela vez meu amigo não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal. E você... entendi. Ou se ela está falando mais devagar, o meu amigo não sei o que, né, daí, né, e depois aí ele venceu. Aí você... Entendi. Percebe? A pessoa vai se sentir escutada. Daí nós vamos para o último passo, que é o espelhamento cruzado. A pessoa vai contar a história e você observa a velocidade dos gestos, da postura, da voz. Vamos imaginar que você pergunta para ela,
Me conte uma superação de um familiar seu. E ela vai falar, olha, teve um familiar meu que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e você, entende? Com a cabeça. Percebe? Ou você pergunta para ela, conte a superação de alguém que você gosta muito. Ela, vou contar da minha esposa. Uma vez, sabe, ela passou por isso, e isso, e isso, e isso e aquilo. E nesse momento você... Isso, ela falando e você... Percebe? Ela vai se sentir escutada, tá, gente? Entendeu? Me fiz claro? Se for necessário, volte o vídeo, tá? Lá na metade ou desde o começo e assista esse vídeo de novo. Você vai fazer movimento corporal, tá? Vou pegar a apostila aqui. Gestos, postura, expressões faciais, qualidades vocais, respiração e espelhamento cruzado. A dica que eu dou é você fazer um por vez. Por quê? Porque a partir do momento que você exercita um por um, você vai educando o seu corpo a fazer a comunicação de forma consciente. Ó, eu vou fazer um movimento, não precisa falar, movimento corporal, né? Então a pessoa, você faz a pergunta, me conte uma superação dela. Ah, superação minha, né? Ela vai contar, quando chegar no final você, entendi. Ó, você vai fazer consciente. Agora eu vou fazer só com o olho. Depois eu vou fazer só com gesto, depois postura, expressão facial, depois qualidades vocais, respiração e espelhamento cruzado. Assim, o teu cérebro vai entender, nossa, tem várias formas de fazer, né? Você pode ser sutil. Quando você estiver conversando com uma pessoa e ela, eu tô com tantos problemas, nossa, você, eu imagino, entende? Você, eu imagino, ou, eu imagino, ou você pode, eu imagino, entende? Mas faça isso de forma consciente e exercite cada ferramenta, tá? Que eu tenho certeza que a tua comunicação vai ficar muito mais assertiva. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço e até a próxima aula!